não é só no Brasil, nós estamos, eu acho que vendo no mundo todo uma tendência muito conservadora, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e com incidências muito fortes sobre a questão cultural. Sim. Né? No Brasil tem acontecido ultimamente uma retirada, por vezes, de textos literários do ambiente das escolas, porque eles supostamente seriam politicamente incorretos. E isso tem se intensificado. O senhor, como historiador, como pessoa que se importa com essa dinâmica da história das culturas, como vê por um lado, essa necessidade que a leitura tem de uma certa autonomia do leitor para uma autonomia criativa, né? E, por outro lado, essa tendência política de cercear essa autonomia, vendo nesta autonomia uma espécie de ameaça a um Estado, né? A bons costumes, a tradições que devem ser mantidas. Sim. Dos elementos, o primeiro que me inspirou, havia lido a pesquisa feita por José Castillo sobre a leitura no Brasil entre 2011 e 2015. E mostrava que havia crescimento de 6% da gente entrevistada que dizia que lia, que parece pouco, mas com a população do Brasil era 16 milhões de indivíduos. E por quê? Porque este acesso à leitura foi facilitado não somente pelas férias do livro, encontros literários, sino também pela política das bibliotecas públicas e pelas ajudas à edição. E, evidentemente, no mundo contemporâneo, não somente no Brasil, é o desmantelamento das políticas públicas e das instituições públicas que é elemento dominante. E de aí primeiro perigo fundamental, que seria que quando se destrui as condições de possibilidade de crescimento, de acréscimo da população que lê, uma forma de retrocesso. É uma primeira exigência que é de manter, lutar para a preservação, a manutenção destas políticas públicas, porque tem resultado. Era o objeto mesmo deste pesquisa, retrato da leitura no Brasil, as políticas públicas. Você desloca a questão sobre não somente como a população leitor pode aumentar ou retrocessar em relação com políticas públicas, mas também sobre o conteúdo lido e particularmente o conteúdos no mundo escolar. Aqui seria uma forma mais ou menos direta ou indireta de censura e de estabelecimento de controle ideológico sobre as matérias escolares. Não conheço particularmente a situação do Brasil. Se pode dizer que há sempre esta tentação de introduzir nas escolas os textos que são mais conformes com uma tradição dominante. Hemos visto isso na França e outros países em relação com a história. Que tipo de história se deve ensinar e como os recortes históricos devem ou não respeitar o que se chama de romance nacional, com mitos, lendas, figuras tradicionais, ou quebrar este romance nacional para introduzir uma visão mais global do mundo, das histórias conectadas ou desconectadas, e não necessariamente uma crítica dos mitos históricos, e finalmente uma proposta de temas
de conhecimento histórico que são diferentes porque mais coletivo, econômico, social que uma história da lenda nacional mais imediatamente política. É um exemplo no qual não há uma censura brutal, mas há uma discussão quanto ao que deve ser na escola o ensino da história e os manuais que apoiam este ensino. Se pode haver a mesma discussão com o corpus literário das escolas un corpus limitado a alguns autores canónicos que en muchos países eran hombres brancos y a apertura a otras literaturas que no fueran necesariamente reconocidas como tal, con un criterio de o que es literatura que pertence a la primera tradición, pero que permite integrar textos de ficción, de poesía, de narración que pertenecen a otra producción femenina, minoritaria, colonizada da escrita. Segundo debate en cuanto a eso. Me parece que cada vez debemos defender la idea de esta apertura do repertorio canónico o da concepción do que é a historia de uma nação e rechazar toda tentativa para seja voltar a uma forma mais tradicional ou impedir a entrada de novas questões ou de novos textos no repertório escolar. Bem, nós conversamos aqui com o professor Roger Chartier sobre questões tão importantes para a leitura, para esse universo da pesquisa sobre o livro, sobre a leitura, sobre as múltiplas recepções que a leitura tem, de igual forma dos múltiplos suportes que o livro ao longo da história teve. Nós agradecemos muito, professor, por essa contribuição brilhante do senhor para nós da Cátedra Unesco de Leitura. Muito obrigado. Muito obrigado.